Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/tictacgo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$5, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilha o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Eu sou a Ana Gabriela e hoje estou trazendo duas pessoas muito especiais para o TTG, que vocês já conhecem, a não ser que você esteja chegando agora aqui. Vai receber um grande seja bem-vindo. E vamos lá, vou apresentar primeiro a Natália, né? Porque, enfim, somos quase a mesma pessoa já, porque onde eu tô ela tá, né? A gente não se separa. Olá, pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não venho aqui, eu acho. Você estava nos apoiadores, então se a pessoa é um apoiador, ela te ouviu faz pouco tempo. Ela já me ouviu, é verdade. Não sei, não me lembro. Mas enfim, sempre bom estar aqui. Eu e Ana sempre juntos, né? Pra variar. Sabe aquele negócio, tipo, você já viu, sei lá, eu e o Batman no mesmo lugar? Não. É eu e você. Ninguém viu o dia que a gente se encontrou, então não tem prova, ninguém. Exatamente. E temos a nossa Rookie, que já não é mais Rookie, já foi promovida, né? Sofia! Oi, gente. Saudade de fazer podcast. Muito feliz aqui. E é sempre nós três, eu amo isso. Quando eu tô aqui, é sempre nós três. É o trio do caos, a gente não tem a dupla do caos e o trio do caos agora. A Sofia, que teve o maior pulo na carreira da história, né? De Rookie, ela já saiu pra GM, então. O Sidney Crosby ganhando capitão já no primeiro ano. E a gente tá aqui hoje no episódio 109 para trazer uma prévia sobre a divisão metropolitana na temporada 24 e 25. Antes de tudo, só a Sofia, que tá aqui, que é a torcedora do time, ela vai trazer uma visão um pouco mais clubista, obviamente, mas o resto dos outros times que a gente não torce, a gente não tá fazendo, assim, previsões. Todas as informações que a gente vai trazer são baseadas em pesquisa, em fatos. Então, se você não gostar, infelizmente não há nada que a gente possa fazer. No final, sim, a gente vai trazer a nossa opinião de como a gente acha que vai ficar essa divisão. Mas agora, quando a gente vai falar sobre os times, a gente vai comentar sobre o que aconteceu na temporada passada, até onde chegou, quais foram as renovações, quem é que foi embora, como é que isso pode ser, mas tudo com base em informações que a gente foi buscar, tá? Não estamos tirando isso da nossa cabeça. Então, a gente vai começar aqui com a ordem inversa no primeiro time só, porque, enfim, né, vamos ter que falar de um assunto que não gostaríamos, mas que também não tem como deixar passar. E a gente vai iniciar falando sobre o Columbus Blue Jackets, que, como vocês sabem, sofreu uma tragédia bem inesperada. Em agosto, o Johnny Gaudreau e o irmão dele, o Matthew, eles morreram, né? Eles foram assassinados, podemos dizer assim, de uma forma bem trágica em um acidente que envolveu um motorista embriagado. Obviamente que essa tragédia não vai impactar só a equipe, mas impactou a comunidade do hóquei de modo geral. Obviamente, né, não preciso nem citar a família, os fãs do Johnny Gaudreau, os companheiros da equipe, mas eu acho que foi um grandíssimo choque para todo mundo. E a gente recebeu essa notícia numa manhã bem cedo, então eu lembro que eu tava tomando café e eu li, aí eu, não, peraí, vou ter que ler de novo, e aí eu li, eu fiquei, não, mas isso aqui não pode ser real. E infelizmente era. O Johnny Gaudreau, que é um cara muito, eu acho que muito especial, assim, pro hóquei de forma geral. A gente pôde acompanhar isso, mas depois lendo também os depoimentos, não só das pessoas que conheciam ele, que jogaram com ele, que tinham ele como inspiração, só provou como ele era um cara incrível. Então, óbvio que não só pros torcedores do Flames, nem só pros torcedores do Blue Jackets, a gente sente muito por isso, e um abraço bem apertado nos torcedores, nos fãs e em todo mundo que sentiu essa perda também. Que Deus o tenha. Sim, e o irmão dele também, né? Essa notícia, conforme foi saindo, foram se adicionando várias e várias e várias camadas de ainda mais tristeza, porque já era sabido que a cunhada do Johnny, né, a esposa do Matthew, estava grávida. Aí depois, quando deu ali, se eu não me engano, 7 dias, que teve aquela missa, um negócio assim, a esposa do Johnny anunciou que estava grávida. Eles estavam
cidade pro casamento da irmã deles, então tudo só vai ficando pior e, enfim, por conta de uma grandíssima irresponsabilidade, fez com que 2 pessoas perdessem a vida e que famílias perdessem uma pessoa muito importante. Muito triste. Se beber, não dirija, sempre é importante, entendeu? Se usar qualquer substância, não dirija, né? Porque isso pode afetar a sua vida e afetar a vida de várias outras pessoas. Vamos evitar. Não só a pessoa que vai sofrer com isso, mas tem toda uma família por trás, vários amigos por trás, e aí agora não são só 2 crianças que vão crescer sem um pai, né? Porque o Johnny já tinha 2 filhos, se não me engano, então 4 crianças que perderam seus pais. Muito triste. E é por isso, então, que a gente vai começar falando do Columbus Blue Jackets, que já tinha passado por uma off-season tumultuada, principalmente por uma série de mudanças aí no elenco. Então, aconteceu essa tragédia e esse evento impactou, obviamente, a equipe, que até já tinha comentado no episódio dos apoiadores, mas por mais que o panorama dos Blue Jackets hoje, no gelo, não parecesse muito animador, agora, de fato, é algo que não importa, obviamente, né? Até porque eles não perderam só o Johnny Gaudreau, eles já tinham perdido o goleiro, que eu não anotei o nome dele aqui, Metis Kivlenieks, que ele era da Letônia, e ele faleceu em 2021, ou seja, muitos dos jogadores que perderam um colega em 2021, novamente perderam mais um colega agora em 2024. Então, imagina como é que é o psicológico dessas pessoas que estão tendo que passar por isso pela segunda vez, né? Então, a preocupação do Blue Jackets nesse momento não é necessariamente o hockey, né? Eles têm coisas mais sérias pra lidar e, querendo ou não tem também como se cobrar tanto desses jogadores que estão tendo que passar por essa experiência. Em termos das movimentações nessa off-season, o Columbus realizou algumas transações, ou seja, o Patrick Line foi para o Montreal Canadiens e eles receberam em troca o Jordan Harris e também o Sean Monahan, que tinha vindo para o Columbus Blue Jackets para jogar novamente com o Johnny Gaudreau, porque eles já tinham sido companheiros no Calgary. O Jack Johnson também foi trazido de volta à equipe para reforçar a defesa, e jogadores como o Adam Boqvist e o Jake Bean saíram, deixando o time com uma dinâmica tanto na defesa quanto no ataque completamente nova. Ofensivamente, o time teve dificuldades na temporada passada. O Columbus terminou em 24º lugar em gols por jogo, com uma média de 2,85. Além disso, apenas 3 jogadores conseguiram ultrapassar os 40 pontos, incluindo o próprio Gaudreau, o Zach Werenski e o Kirill Marchenko. O time enfrentou uma série de lesões, que a gente sabe que sempre prejudica a consistência do time, e agora sem o Gaudreau, sem o Line, a expectativa é que os jogadores Monahan e os novos talentos também, né, como o Adam Fantilli, o Ken Johnson e o próprio Kirill Marchenko, assumam mais responsabilidades no ataque. Falando em defesa, o Blue Jackets foi um dos piores times da NHL. Eles ficaram em segundo lugar entre as piores em gols sofridos por jogo, permitindo uma média de 3,63. A linha de defesa deles é composta por nomes como o Werenski, o Provorov e o Jiricek, e eles lutaram para conseguir manter uma boa constância e, como os números provam, não conseguiram. E o Jordan Harris vindo agora vai ser aí um pilar de mudança para o time que a equipe espera conseguir melhorar. O próprio retorno do Jack Johnson, ele é um jogador competente, né? Pelo menos no Avalanche ele foi, só que daí também tem essa questão, né? A defesa do Avalanche é completamente diferente da defesa do Blue Jackets. Então não dá pra colocar tanta esperança assim num único jogador. Vamos ver como é que ele vai se encaixar aqui nesse sistema. No gol, a gente tem o Danil Tarasov, que foi um dos poucos pontos positivos da equipe. E a gente também tem o Elvis Merzlikins, que ele já vem solicitando uma troca, já tem um tempo, mas vai continuar. Então os dois vão ficar aí no gol nessa temporada. E aí é um grande... Esperamos que dê certo, seja no ataque, seja na defesa e seja com os gols. Mas a princípio não é um time que a gente acredita, né, que vai alcançar os playoffs, pelo menos não nessa temporada, com esse turbilhão de coisas acontecendo, principalmente fora do gelo também. Sim, realmente eu não acho que os jogadores e toda a equipe do Blue Jackets precisa passar pelo processo de luto, sabe? Eu acho. Antes de sequer começar a pensar. Claro que focar em hockey ou focar em qualquer outra coisa
coisa, ajuda também a mente a esparecer um pouco. Torna mais difícil de processar o luto, porque você precisa focar em outra coisa, mas ao mesmo tempo também dá aquela esparecida. Mas é aquilo também, como você falou, Ana, não dá pra eles super se cobrarem, se esforçarem, porque é claro que eles não vão conseguir produzir como eles produziriam se essas duas tragédias, né, 2021 e agora, não tivesse acontecido, né? E tanto que você comentou sobre o processo do luto, né? Não é algo que tem, tipo, um roteiro. Cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. Cada pessoa tinha um nível de intimidade com ele diferente. Então, sei lá, o Monaghan, que conhece ele há muito tempo, que jogou com ele há muito tempo, vai ter um processo super diferente de alguém que não conheceu ele ou jogou poucos jogos com ele. Essa pessoa também vai sentir, mas vai sentir de uma forma diferente. Então, é muito delicado a gente tentar estabelecer, sei lá, um padrão de como as pessoas precisam lidar com isso. É ainda mais complicado, porque querendo ou não, não é algo que, não, peraí, agora eu vou jogar, então eu vou tirar essa minha roupinha do luto, vou deixar aqui e vou focar só nisso. Não é essa, acaba deixando um pouco mais difícil um processo que já não é fácil por natureza, mas nessas circunstâncias é ainda mais complicado. Exatamente, e eu acho que também a gente puxa um pouco de, tipo, eles não devem fazer isso também, né? Não é saudável pra eles e também eles têm que ter esse tempo realmente de só conseguir entender realmente o que aconteceu e realmente conseguir jogar, mas é isso, a pressão não tem que estar neles nesse ano. É realmente um time que ainda tá ali no rebuild, então vai ter um espaço ainda até eles conseguirem possivelmente uma vitória, tipo, muito grande assim, talvez não entrada nos playoffs, mas é isso, a pressão não tem que estar neles e eu acho que é muito isso, é entender que os jogadores precisam de tempo. E é uma coisa que na NHL a gente vê muito que é, por exemplo, quando eles estão machucados, tem uma pressão muito grande pra eles voltarem, ao invés de realmente dar o tempo pra eles, tipo, vários jogadores nos playoffs jogando machucados e tendo que fazer cirurgias muito grandes depois. Às vezes, estando vulneráveis a ficarem, de certa forma, viciados nesses medicamentos, né? Porque são doses muito fortes. Então, a gente até teve essa semana, não sobre isso, mas, por exemplo, o Robin Lehner não se apresentou para fazer os exames que são necessários na pré-temporada para você, de fato, comprovar sua lesão. E ele é um cara que já falou abertamente sobre o vício em remédios que ele teve justamente por causa disso. Você tá lesionado, tem uma pressão imensa para você voltar. Então, os times, né, os próprios jogadores concordam com isso, os médicos, enfim, eles dão doses muito altas de analgésico para que você consiga ir pro jogo sem sentir dor. Então, é por isso que a gente vê jogadores com costela quebrada, pé quebrado, tornozelo quebrado no gelo e você se pergunta como. Esse cara tá medicado num nível que a gente não tem noção. Então, é um assunto muito complicado. E agora, então, a gente vai dar sequência aqui na divisão metropolitana. Voltamos a uma ordem alfabética, né? Então, agora vamos com o Carolina Hurricanes. Então, gente, vou falar um pouco dos meus tornadinhos. Então, mais uma vez, a gente morreu na beira da praia dos playoffs no ano passado. A gente perdeu contra o Rangers, né? E eles tiveram um início dos playoffs muito bom, como sempre. A gente quase sempre enfrenta o Islanders, que não é uma coisa tão boa assim pro meu coração, mas a gente conseguiu seguir. Depois a gente passou pelo Devils, se eu não me engano. Ou não, ou foi Rangers direto. Mas então, a gente morreu na beira da praia. De novo, mais uma vez. E eu acho. E aí, na verdade, é uma temporada que, mais uma vez, mostra que a gente precisa de mudança. E mudanças significativas, a gente perde vários jogadores durante a temporada sendo machucados. Então, por exemplo, a gente perdeu o Brett Pesce nesses playoffs também. Então, ano passado, foi o Svechnikov, que também... Então, tentar fazer uma proteção ali seria uma coisa muito boa. Mas, continuando um pouco sobre o ano passado, a gente teve 4 goalies, mas, na verdade, o Ant Ranta não jogou tanto. Ele foi até colocado pro time da AHL. Mas os goalies principais foram o Fred Anderson, o Pyotr Kochekov e o Spencer Martin. A gente teve um único jogo com o Yaniv Peretz, que tinha sido draftado no draft de 2023. Ele conseguiu ganhar o jogo e realmente é um dos prospectos que eu tô mais animada pra ver. Foi em 2023, ele ganhou com o Quinnipiac, a NCAA, o Frozen Four, e ele é realmente um goleiro que eu gosto muito. Então, animado pra ver, mas ele ainda não é considerado um dos goleiros mais esperados assim pra jogar esse ano. Mas realmente a gente tá agora com o Fred Anderson, o Pyotr Kochekov, que teve
4 shutouts ano passado. O Fred teve aquela... Ele ficou, acho que foram 3 meses sem jogar por causa de um problema com coagulação, mas ele aparentemente está de volta. E o Spencer Martin também teve uma boa temporada, mas principalmente o Fred e o Piotr são os principais goleiros pro Hurricanes. Ano passado a gente teve 52 vitórias, 23 derrotas e 7 empates, o que é considerado muito bom. Também um dos destaques do Hurricanes é o Power Kill. Os defensores realmente foram muito bons. O Brent Burns, que é essencial tanto na defesa quanto no ataque, teve o maior tempo no gelo do time. E até uma coisa que a gente pode falar depois, porque na verdade o Power Kill vai ser muito afetado pela defesa e vários jogadores foram embora. Mas o Hurricanes também teve 7 jogadores com mais de 40 pontos, então é um time que produz muito mesmo. Mas principalmente o destaque é o Sebastian Aho. Ele realmente foi incrível essa temporada, 89 pontos, 36 gols, 53 assistências. E ele realmente se coloca na história do time, e eu realmente espero que no futuro próximo ele é capitão alternativo agora, mas quem sabe ele vire realmente o capitão. Eu sei que a gente tem o Sol, mas eu acho que realmente o Aho tá se colocando numa posição que num futuro próximo possa haver uma mudança. O Sirius tal se aposentar também. Ele e o Slavin são dois que eu vejo assim com uma posição de capitão e uma posição de liderança muito grande. A gente também teve uma mudança de GM, então a gente saiu do Don Waddell, que tava lá há anos, e agora a gente tá com o Eric Tuskey, que tá no Hurricanes desde 2020, como assistant, mas agora ele realmente virou GM. E na off-season ele já teve que se colocar na frente e fazer várias mudanças que a gente vai falar depois, mas principalmente pelo cap space. O time tinha muitos jogadores que demandavam muito do cap space e fizemos contratos muito bons, mas também tivemos que deixar 10 jogadores ir. E continuando pelo time técnico, o Rod Brind'Amour assinou um contrato multi-ano para continuar como técnico, e também alguns dos seus assistentes, tipo de goleiro, defesa, especificamente ataque, também assinaram multi-ano. Eles não falaram ainda a quantidade de anos, mas realmente dá pra saber que eles vão ficar por algum tempo a mais na Carolina do Norte. Então, essa off-season, especificamente, foi bem significativamente complicada pro time, e a gente conseguiu contratos importantes, tipo o Seth Jarvis, que tá sendo realmente um jogador essencial, e principalmente no ataque, mas na defesa também. Ele também faz um trabalho bom na defesa, mas principalmente no ataque. Ele tá há pouco tempo no time ainda, foi draftado pelo time, mas ele faz uma diferença gigantesca já. Ele conseguiu um contrato de 8 anos. E ele ficou em segundo em assistências, gols e pontos, só atrás do Aho. O Jordan Martinook também, essa última temporada, principalmente os playoffs, ele realmente é um jogador que só vem crescendo. Ele conseguiu um contrato de 3 anos. O Jack Drury, que também é um jogador que tem um grande impacto no ataque, 2 anos. Martin Necas, que é realmente uma das surpresas, porque na verdade tinha uma especulação muito, muito grande que ele sairia do time ou que ele seria trocado, mas não foi. Ele conseguiu um contrato de 2 anos. E o Jalen Chatfield, que realmente é um dos, junto com o Brent Burns, eu acho, na minha opinião, um dos jogadores da defesa mais importantes. Ele faz tanto defesa quanto ataque, mas realmente na defesa ele age como um grande protetor do gol. E esses foram os jogadores que assinaram contratos que já estavam no time. E a gente tem algumas novas contratações, a maioria são de defesa, que realmente é uma das questões que talvez seja mais eminentes do time, porque a gente também teve algumas perdas de defesa. Mas a gente teve o Dominic Badinka, desculpa se eu falei errado, mas ele é um rookie, ele foi o 34º escolhido nesse último draft. O William Carrier, que ele é atacante, ele assinou por 6 anos e ele tava jogando com o Vegas Golden Knights. E agora, um que eu fiquei mais feliz, que é a volta do Shane Gostisbehere, que ele é um outro defensor e ele tinha jogado pelo Hurricanes por um pouco tempo, principalmente nos playoffs de 2023. Ele ajudou muito, só que ele foi pro Detroit Red Wings, porque também uma questão do Hurricanes que sempre bate é o cap space. Mas ele voltou, ele está de volta. Então vamos ver se vai realmente continuar essa felicidade que a gente teve nos playoffs com ele. E o Shane Walker, outro defenseman, a gente assinou ele por 5 anos. Agora, contratos de 1 ano, teve o Joaquim Ryan, também defensor de uma liga sueca. Josiah Slavin, um atacante que vem do Toronto Marlies. Jack Roslovic, que também é atacante que vem do New York Rangers. E Riley Steven, outro defensor do Rochester Americans da AHL. Esses todos são contratos de 1 ano. Então, realmente vai ser uma oportunidade desses jogadores a mostrar o que eles vieram pra fazer e talvez conseguir ou fazer uma
ponte do Hurricanes com outro time, então talvez eles sejam usados pra troca depois. Ou até, não sei, se eles se destacarem, eles podem realmente entrar no time oficialmente, vamos por assim, né? E a gente teve 10 perdas, que foi a situação que eu tava falando antes. Primeiro teve o Teravainen, que na verdade muita gente já pensava que ele ia sair. E ele não teve uma temporada tão boa ano passado, então foi uma das razões. E ele vai voltar pro Blackhawks, então ele já tinha jogado. Depois tem o Brett Pesce, ele ficou machucado no final do ano e tá indo pro New Jersey Devils. E ainda ele tá semana a semana, então depois a gente deve falar um pouco mais sobre o Devils. Stephen Olsen também vai pro Devils. O Antti Raanta, como eu tinha falado, ano passado ele não jogou tanto, ele tinha sido rebaixado pra AHL, mas esse ano ele se aposentou, então realmente foi um goleiro mais importante da história. Fala, Ana. A gente teve uma discussão saudável no grupo das redes sociais essa semana, que foi tipo, nossa, ele aposentou? Aí, não, mas peraí. E aí, tipo, ele aposentou da NHL mesmo, ele falou, eu vi uma matéria dela esse dia falando, tipo, cara, eu não quero mais jogar na NHL, vou continuar jogando, mas não lá, entendeu? Então, não veremos mais ele na NHL, mas ele estará por aí, né? Só Deus sabe onde. Acho que, não tenho certeza qual é o país que ele é. Ele é da Finlândia. Eu tenho a impressão, mas pode ser uma fake news, que ele queria jogar na liga do próprio país, sabe? Mas não vou confirmar aqui, porque talvez... A liga finlandesa é muito boa, né? É uma das melhores da Europa. E é aquilo, jogar mais perto de casa, né? Eu acho que realmente é bom pra cabeça, pra ficar perto da família, né? É que a Sofia sabe, mas, por exemplo, a gente não tem tanta essa noção de como é ser um imigrante em outro país, como a gente nunca foi, né? Então, por exemplo, eu não consigo me colocar nesse lugar, mas deve ser muito difícil, porque tem muitas questões envolvendo adaptação, mas também, no caso dele, é trabalho, né? Então, é uma situação um pouco diferente. Então, eu acho que você ter essa experiência de ir pra lá, jogar e tal, válida, mas se você viu que não é pra você e quer voltar pro seu país, maravilhoso também. Sorte dele que a Liga da Finlândia também é muito boa e que ele vai poder jogar e brilhar por lá também. Não, com certeza. E eu acho que o jeito que o Hurricanes também tratou ele nos últimos anos não foi tão bom assim. Pelo menos foi um pouco conturbada essa saída, não saída dele, essa aposentadoria, né? Porque na verdade ele tinha ido pra AHL, aí voltou. Então foi um pouco conturbado, mas realmente foi um dos goleiros históricos do time, a gente só tem realmente a agradecer a ele. Mas continuando, o Max Comtois vai pra KHL, o Evgeny Kuznetsov, ele teve o contrato terminado, eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar totalmente enganada, mas eu acho que ele perdeu pra terminar o contrato. O Dylan Coghlan foi pro Winnipeg Jets com uma troca. O Callahan Burke vai pro Vegas Golden Knights. E um que mais me dói é o Brady Skjei indo pra Nashville, porque o Brady realmente foi sempre, tipo, vai virar realmente um dos melhores defensores que já passaram no Hurricanes. Ele realmente fazia uma grande diferença, tanto no ataque quanto na defesa, mas principalmente na defesa, obviamente. Um jogador muito bom. E, por final, o Jack Guentzel vai pra Tampa Bay também. Então é isso, a gente, tipo, realmente vai ter que ver como o time vai lidar com todas essas mudanças. Essas mudanças já estavam na cabeça há muito tempo, porque, na verdade, a gente sabia que o cap space ia ser um problema. Então essas mudanças já estavam pré-avisadas quase. Mas é isso, ainda tem que ver como que vai lidar, se realmente vai conseguir manter o estilo do Hurricanes, porque 3 anos seguidos conseguindo posições muito altas nos playoffs. E a gente realmente só vai descobrir como que realmente o time vai estar quando eles começarem a jogar em outubro. Então é realmente uma ansiedade aí, porque realmente é uma incógnita. Mas eu acho que com o time técnico que o Hurricanes tem, eles têm uma consistência muito grande também com os jogadores que ficaram. E eu acho que talvez consiga manter um pouco da qualidade que o time tem. Também acho. Vamos agora falar de New Jersey Devils. Então, o New Jersey Devils, ele ainda tem um dos melhores núcleos jovens da liga, né, com destaque principal aí pro Jack e pro Luke Hughes, pro Nico Hischier, pro Jesper Bratt, pro Dawson Mercer, que inclusive assinou um contrato agora, né, não sei se foi ontem, então que ele assinou aí 3 anos de contrato, e o Simon Nemeth também. O time fez várias movimentações significativas nessa off-season para poder resolver problemas que impediram que o time alcançasse os playoffs no ano passado, né? Lembrando que foi uma grande decepção até, que o time na temporada 2022-2023 foi super bem, conseguiu ir pros playoffs, deu aquele passo para frente e aí acabou dando um para trás agora, né? E aí, depois que perderam os playoffs, mas não só por isso, eles dispensaram o técnico Lindy Ruff,
no início de março. E aí os Devils contrataram o ex-treinador do Vancouver Canucks, o Travis Green, para continuar no resto da temporada. Os Devils terminaram com 8 vitórias, 12 derrotas e uma derrota em overtime, sob o comando do Travis Green, né? E aí eles acabaram perdendo os playoffs de vez. Ele, de fato, nunca fez muito sentido como uma solução a longo prazo pro Devils. E aí eles acabaram contratando, então, pra essa temporada de agora, o Sheldon Keefe, que era o treinador do Toronto Maple Leafs, que aparentemente é mais ideal pra New Jersey. Ele já treinou vários atacantes talentosos no tempo que ele ficou no Toronto Maple Leafs, obviamente, com Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares. E ele nunca teve um grupo defensivo tão sólido quanto ele vai ter agora em New Jersey. Então, ao que tudo indica, vai ser um bom match. No ataque, o grande ponto forte do Devils, obviamente, é o Jack Hughes. Ele fez 43 gols e 99 pontos em 78 jogos na temporada 22-23, que foi a temporada em que ele esteve saudável, né, durante a maior parte do tempo. E também, né, que os Devils se classificaram para os playoffs, que foi o Jack Hughes também teve um ótimo desempenho nos playoffs. Só que a maior fraqueza dele é se manter saudável durante uma temporada inteira. Só que, para a felicidade do torcedor, que não precisa se desesperar, é que o Devils também conta com um outro forte talento na posição central, que é o Nico Hischier. E ele é um ótimo atacante defensivo e pontua bastante também. E além dele, o Devils possui o Timo Meier, que apesar de ter demorado a se ajustar ao time na temporada de estreia dele, ele terminou 2023 e 24 com 52 pontos e 28 gols em 69 jogos. O time certamente espera que a segunda temporada inteira com os Devils seja ainda melhor, que ele consiga pontuar mais aí. Outro importante membro do ataque do New Jersey Devils é o Jesper Bratt, que jogou todos os 82 jogos em 2023 e 24. Aliás, perdão, em 2023 e 24 na temporada, né? E foi indiscutivelmente o único membro do grupo de atacantes dos Devils a atingir o verdadeiro potencial, porque conseguiu ficar a temporada inteira saudável, não precisou perder. E na temporada passada ele liderou toda a equipe com 83 pontos, sendo 27 gols e 56 assistências, e conseguiu um impressionante 56% de gols esperados em 5 contra 5. Quer dizer, ele realmente fez a diferença e ajudou muito o Devils a não ir total na derrocada na temporada passada. Infelizmente, ele sozinho não tem como levar o time, né? Até porque uma questão sobre os Devils é que eles têm uma defesa ótima, que é liderada pelo Doug Hamilton, só que essa defesa vai depender muito, né, do quão saudável ele vai estar, porque além dele ser o melhor defensor que eles têm, ele também é meio que o líder, né, que ele é um dos jogadores mais velhos ali. Ele tem sido um mentor pro provavelmente melhor defensor jovem da liga, que é o Luke Hughes. Claro que cada um vai ter a sua opinião, mas certamente é um dos melhores defensores jovens da liga hoje em dia. E enquanto o Luke vai ganhando mais experiência, os Devils preferiram contratar o Brett Pesce e o Brandon Dillon, que é uma dupla de defensores veteranos e com muita experiência em playoffs. O Devils claramente está querendo aí voltar para os playoffs. As chances de ambos serem escolhidos para mentorar o Luke Hughes e o Simon Nemeth nessa temporada são grandes também, aí junto com o Doug Hamilton. Então, na temporada passada, os Devils se envolveram com várias equipes na tentativa de fortalecer a posição de goleiro, que também é uma questão. O principal alvo durante a maior parte da temporada passada foi o Jacob Markstrom, que era goleiro do Calgary Flames. E ele quase entrou para o time de fato durante a trade deadline de 2024, só que aí os planos falharam e os Devils buscaram outras opções no mercado e acabaram adquirindo o Jake Allen, do Montreal Canadiens, que já não tem sido aí um goleiro titular decente na liga, já tem um tempinho. Ele fez o seu melhor no final da temporada ali, mas ele não conseguiu melhorar drasticamente a situação dos Devils. Então eles reabriram negociações agora com os Flames para abrir a troca com o Markstrom em junho, e aí fecharam um acordo antes do draft da NHL de 2024. Markstrom é um goleiro imponente, com um histórico sólido, só que inconsistente. Ele registrou um recorde de 23 vitórias, 23 derrotas e 2 derrotas em overtime, e uma porcentagem de defesa de 90,5% em 48 jogos que ele jogou no ano passado. Então, assim, foi um time também que mexeu bastante as cadeiras, tanto de adição quanto de saídas, né? Assim como o Hurricanes. Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas eles claramente estão com ideia de voltar aos playoffs, mas depende muito do quão saudável vai estar o time ao longo da temporada. Porque perder quase metade da temporada sem o Jack Hughes não dá. E se o Luke Hughes, Deus me livre guarde, também se lesiona, já era. Se o Nico Hischier, sabe? Então, tipo, eles têm um time muito bom, tanto no ataque quanto na defesa. E agora o gol também tá muito mais fortalecido do que tava. Mas vamos ter que esperar para ver como que vai ficar esse novo time e com esse novo técnico, que é uma questão também que a gente sabe que muda muita coisa. O Sheldon Keefe, eu acho ele um bom técnico, mas ele tinha um time muito forte em Toronto, então ele também tem um time muito forte agora em New Jersey.
Eu tô ansiosa pra ver como é que vai ficar, porque são muitas novidades que vão acontecer em New Jersey. É porque tem tudo isso, né? O técnico tem um estilo, tem jogadores novos chegando, tem jogadores muito jovens que também vão ter que se adaptar a esse novo estilo. Enfim, né? Até com os outros próprios jogadores que já estavam ali. Então, eu não sei. Eu acho que dessa vez o New Jersey tem chances, sabe? Eu não sei, eu tô com essa sensação. Eu só queria adicionar uma coisa. Na verdade, você tava falando sobre o Luke não se machucar. Ele, na verdade, tá machucado. Ah, é verdade, né? Ele se machucou. Eu tinha esquecido esse detalhe. 5 a 7 semanas, então talvez seja, tipo, só o início. Vamos esperar que seja só isso, né? Mas Como que ele se machucou mesmo? Foi num treino. A única informação que tem é essa. Tava treinando e machucou um ombro, se eu não me engano. é ombro. É porque todo mundo descobriu realmente quando ele apareceu no jogo de futebol americano da Universidade de Michigan, que foi pra onde ele jogou com, tipo, uma tala. Foi como todo mundo descobriu. Então, quer dizer, menos um defensor super talentoso. E, cara, assim, é a segunda temporada dele, né? Essa é a segunda, é. Segunda temporada do menino, ele já começa a quebrar. Cara, eles realmente, assim, eles jogam muito, mas alguma coisa nesses dois aí, tipo, né, no Jack e no Luke, dificulta. O Quinn quase não se lesiona, né, que é do Canucks. Foram feitos de vidro, tadinhos. São os irmãos mais novos. É isso. E, Natália, você vai continuar pra gente, você vai falar do Philadelphia Flyers, né? Um time tanto. Um grande time com muitas polêmicas, muitas coisas envolvidas. É o time do John Tortorella, que a gente sabe que é um técnico muito polêmico. Só que, apesar de ser polêmico, ele superou as expectativas, levando os Flyers, assim, quase aos playoffs durante a primeira temporada na gestão do GM Danny Briere, né? Que é um ex-jogador do Philadelphia Flyers, aí lendário do Flyers. Pra quem não lembra, na temporada passada, o Flyers ficou, acho que durante pelo menos a primeira parte, assim, da primeira metade da temporada, o Flyers estava no terceiro lugar da divisão metropolitana, ou seja, classificado para os playoffs. Eles tinham uma vantagem de 4 pontos na data limite das trocas, e eles se mantiveram na corrida pelos playoffs até o último jogo, até o jogo 82, apesar de ter um final de temporada péssimo, né? Com desempenho de 5 vitórias, 10 derrotas e 3 derrotas em overtime. Então, realmente, assim, foi descambando para baixo, né? Na temporada passada, os Flyers não conseguiam marcar gols suficientes, além de terem o 22º pior aproveitamento em power play da história da liga, 12,2%. Não dá, né? Aí não tem como segurar o Washington Capitals e o New York Islanders na corrida pelos playoffs. Simplesmente não tinha como, com esse power play péssimo e com essa dificuldade de fazer gol. E aí, pensando para a temporada que vem, nessa que tá começando agora, no ataque, agora eles vão contar com as habilidades do calouro Matvei Michkov, que é uma baita adição muito bem-vinda para o grupo que estava com tanta dificuldade de finalização. E ele vai se juntar a um grupo talentoso de alas, né? Que é o ponto principal, né? A maior força do Flyers. O líder desse grupo é o Travis Konechny, com 33 gols, 68 pontos em 76 jogos. Só que o Tyson Foerster ou o Owen Tippett parecem ser opções melhores para jogar ao lado do calouro Michkov, né? Porque ambos oferecem mais tamanho e força do que Konechny, que é baixinho, né? Um short king, assim como o Michkov, os dois têm 1,78, então, assim, é bom ter um cara ali um pouco mais forte, até porque é calouro, né? A gente sabe como é que é. Ele ainda tá aprendendo os jeitos de como a NHL funciona. É perigoso, às vezes, você não ter um cara um pouco maior ali pra poder defender ele, né? A gente sabe como é que funciona. O Konechny, apesar de ser um rato de qualidade. As pessoas vão ficar ofendidas, Natália, porque quando você fala rato, as pessoas pensam no Marchand, entendeu? Em algo ruim. Ah, não, mas tem o Tkachuk, que as pessoas adoram o Tkachuk. E ele também é um baita rato. O Tkachuk é imundo mesmo, entendeu? As pessoas gostam, mas ele é imundo. As pessoas só não querem admitir isso. Mas o Konechny é um rato imundo. Eu acho que a gente pode dizer que talvez ele seja um ratinho de laboratório, sabe? Aqueles mais limpinhos. Ele tá se esforçando muito pra ser imundo, assim como o Brad Marchand foi um dia, porque eu acho que hoje ele tá cada vez menos, ele tá velho, né? Quem tá aí pegando o bastão é o Tkachuk e o Konechny, os dois juntos, assim, terríveis.
Então, por isso que às vezes é melhor colocar o Tippett ou o Forster do lado dele. Então, juntar o Michkov com o Tippett pode ser uma combinação excelente por conta da velocidade do Tippett e o disparo forte que estava entre os melhores da NHL na temporada passada. E combinando esses talentos do Tippett com a habilidade do Michkov de mover o puck, né, pode resultar em mais gols, o que o Philadelphia está precisando muito. O principal central dos Flyers é o capitão deles, o Sean Couturier, cujo retorno depois das 2 cirurgias nas costas que ameaçaram a carreira dele começou bem, assim. Ele teve 31 pontos em 46 jogos, mas ele terminou a temporada de forma vergonhosa. Ele conseguiu fazer apenas um gol nos seus últimos 28 jogos, né? Complicado. Além de que teve aí um trelelê entre ele e o Tortorella, porque o Tortorella teve um momento da temporada que deixou ele de health scratch, né? Então ele não podia jogar. Como é que você acaba de nomear o cara capitão e faz uma coisa dessa? Então foi todo uma treta, um bafafá ali, que ficou bem esquisito. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver nessa temporada, que, com sorte, vai ser uma temporada inteira pro Sean Couturier, né? Que também é um cara que, como tá no final da carreira aí já, provavelmente ele tem se machucado bastante. Mas a esperança é de que ele tenha, de fato, descansado depois desse longo período afastado e que ele ainda consiga produzir entre 50 e 60 pontos pro time. E aí, na defesa, os Flyers enfrentaram o pior desempenho de goleiros da liga e uma série de lesões que forçaram eles a usar 3 defensores. Eles precisam melhorar bastante na área da defesa, né? O Travis Sanheim e o Cam York vão continuar nas suas posições como a primeira dupla de defesa. O Sanheim foi revitalizado na segunda temporada sob orientação do Tortorella, alcançando recordes pessoais em tudo, desde pontos e roubos de puck também, que é muito importante. E na sua primeira temporada de 82 jogos, o Cam York foi igualmente confiável. Eles provavelmente seriam uma segunda linha, né, em um time contender, que é um time que tá aí buscando a Stanley Cup, mas assim, ganharam muito respeito do treinador nessa temporada, e assim, de fato, quando você vê o jogo do Flyers, você não vê muitos defensores ali ajudando, teve muitas lesões também, né, claro, que é uma coisa que não tem como controlar, mas aí eles estão nessa dificuldade de arrumar novos defensores. O goleiro titular dos Flyers é o Sam Ersson. Ele teve 89% de defesas, né? Ele dividiu o tempo no gol com o Carter Hart no início da temporada e, assim, ele tinha bastante calma e se posicionava muito bem, então isso sugeria um futuro promissor dele na NHL. E aí teve, né, aquele caso infame e terrível do time do Canadá, né, do junior lá, dos meninos que hoje são homens, né, mas os meninos que cometeram assédio sexual. A gente falou disso em podcast, a gente tinha um texto também no site do Tic Tac Go. Inclusive, só aproveitar para dizer que esse episódio vai estar linkado aqui na descrição. E o nosso site, quando retornar em outubro, esse texto também vai estar lá. Então, de qualquer forma, em outubro, volta aqui, que vai estar aqui na descrição também. E aí, esse texto no podcast também, a gente deixa tudo bem detalhadinho de quem foram os acusados e tudo mais. O Carter Hart foi um deles, né? Então, ele, obviamente, foi afastado no final de janeiro. E aí, o Flyers ficou sem um backup confiável. E aí ficou o Sam Ersson sendo o principal goleiro e os backups sendo o Cal Peterson e o Felix Sandstrom, que não estavam dando conta, né? E aí o Tortorella sobrecarregou o Sam Ersson enquanto os Flyers terminaram de desmoronar, né? Mas aí ele vai retornar à função de goleiro em 2024-25 com o Ivan Fedotov, que tem aí suaves 2 metros, e finalmente se tornou um Flyers depois de uma jornada bizarra para chegar na NHL, porque teve toda aquela questão também de que ele ficou preso na Rússia, porque ele tinha que fazer o alistamento obrigatório, e ele não conseguiu imigrar de fato, né? Então ele ficou um tempo preso, entre muitas aspas, tendo que fazer as obrigações militares dele. E aí agora ele jogou apenas 3 vezes pelo Flyers, né? Antes do Danny Briere conceder uma extensão de contrato de 2 anos, $7 milhões. E, já que ele tá com um salário mais alto do que o Sam Montembeault e o Anthony Stolarz, ele certamente vai se tornar um dos goleiros titulares aí. Provavelmente Sam Ersson vai dividir aí a rede com o Fedotov. Mas, assim, complicada a situação do Flyers. Eu, sinceramente, não tenho muitas esperanças. Assim como na temporada passada eu acho que foi uma coisa muito inesperada eles conseguirem se manter durante tanto tempo na posição de playoffs, eu não acho que vai dar muito pra eles nessa temporada, não. Tem muito time que tá aí na frente, que melhorou bastante no off-season, sabe? Que eu acho que tem muito mais chance de alcançar alguma coisa. Eu acho que o Flyers vai continuar ali galgando alguma coisa. Eles precisam de goleiro consistente, eles precisam de uma defesa que não fique tão lesionada, sabe? Eles
trouxeram o Jamie Drysdale também naquela confusão lá com o menino, o Cutter Gauthier. A gente tem um episódio falando sobre isso também. Mas o Jamie Drysdale logo se lesionou. Então, coitado, menino de vidro também. Meu Deus do céu. E aí fica essa dificuldade de revitalizar a defesa dos Flyers. Mas o ataque deles é bom, pelo menos. Só não fazia gol. Vamos ver se agora começa. Só não fazia o principal, mas... Tentou. Jogava bem. Jogava bonito. Ok, então vamos lá, vamos falar agora dos dois times de New York. O primeiro deles, New York Islanders, e começamos assim, ó. Sob a direção do Lane Lambert, a equipe manteve uma abordagem conservadora no ataque, né, e caiu para o 24º lugar na defesa de gols e perdeu a vaga nos playoffs antes da demissão do Lambert em 20 de janeiro. Isso na temporada retrasada. Patrick Roy assumiu o comando e conseguiu levar os Islanders ao 3º lugar na divisão metropolitana. Só que, como a Sofia tinha comentado, os Islanders foram eliminados pelo Hurricanes em 5 jogos. Para essa próxima temporada, os Islanders fizeram algumas mudanças no elenco e eles trouxeram o goleiro Marcus Hogberg, os atacantes Maxim Tsiplakov, Anthony Duclair e Frederick Karlstrom. Por outro lado, a equipe perdeu o defensor Robert Bortuzzo para o time de Utah, o goleiro Ken Appleby para a AHL e também viu a saída do Cal Clutterbuck e do Matt Martin como agentes livres, né? Terminou o contrato, não renovaram e foi isso aí. Além disso, o Sebastian Aho, que não é o mesmo do Hurricanes, é outro com o mesmo nome. Ele foi negociado com o Pittsburgh Penguins e o Ruslan Iskakov foi transferido para KHL. Em 2023-24, os Islanders terminaram entre os 12 piores times em termos de ofensividade pela 6ª temporada consecutiva. Mas a adição do Duclair, que jogou muito bem em Tampa, antes de vir para o Islanders, pode ser que ele traga uma nova dimensão aí para o time. O Duclair vai ser acompanhado pelo Matt Barzal e pelo Bo Horvat. Vão formar aí uma linha que tem tudo para ser bem eficaz, bem eficiente. Tem também o Brock Nelson e o Kyle Palmieri, que tiveram boas temporadas individuais, que eles também vão poder se beneficiar aí da chegada dos novos colegas, principalmente do Maxim Tsiplakov. E essas novas contratações e essas novas combinações aí de linhas estão prometendo, né, melhorar aí a consistência do ataque do time. Já a defesa, que não foi tão boa, teve aí um desempenho bem abaixo do que se esperava, e o Noah Dobson e o Alexander Romanov foram figuras chaves na defesa. Mas tem também a dupla do Pulock e do Pelech, que parece nome de dupla sertaneja. Eles já não foram tão eficazes assim, eles tiveram dificuldades, né, durante a temporada. O Scott Mayfield sofreu com lesões, o Mark Riley também, né, tem essa importância aí para a parte defensiva do time. E para a próxima temporada, o desafio é esse, que principalmente a defesa se mantenha saudável para conseguir um desempenho um pouquinho melhor e dar suporte, principalmente para o ataque que se reforçou. Agora os goleiros. A gente tem o Sorokin, que foi um dos melhores goleiros da NHL, mas ele teve uma temporada abaixo do esperado também. Ele precisa aí se recuperar para essa próxima temporada. O Varlamov teve um desempenho notável na reta final, né? Inclusive, ele atuou em alguns jogos dos playoffs. Ele também é uma opção bem interessante se o Sorokin não conseguir se recuperar tão rápido como eles esperam. E eu acho que essa dupla é muito crucial, assim, para o sucesso dos Islanders nessa temporada, mas enfim, pro time como um todo. Eu acho que, apesar da temporada deles passada ter sido um pouco mais desafiadora, tiveram aí mudanças no comando, a defesa que não foi tão boa, principalmente por causa das lesões, mas eles fizeram algumas mudanças, eu acho que tem um certo otimismo para essa próxima temporada. Só que aí tem esses pontos que, né, eles vão ter que trabalhar. Então, espera aí que a defesa seja melhor, que os goleiros consigam recuperar o nível de elite que eles sempre tiveram, e aquele fator crucial que a gente sabe que já é
bem mais difícil de controlar, que é a saúde dos jogadores no quesito lesões. Porque muitas vezes as lesões vêm nos piores momentos e aí você faz o quê? É um joguinho de cintura. Então, vamos ver aí como é que vai ser, mas é aquela coisa. A Metro é uma divisão bem complicada, então não sei o que poderíamos esperar do Islanders, sabe? Eu acho que é uma divisão bem disputada, mas nesse momento eu não vejo eles ali no topo. Talvez brigando por uma vaga de wildcard, sim, mas classificados logo ali com as 3 primeiras vagas, talvez não. E, na verdade, a gente descobriu agora, né, que o Sorokin tava machucado, né? E ele até não vai participar do training camp, se eu não me engano. Também a gente espera que ele consiga voltar com toda a força, porque realmente ele é essencial, ele foi nomeado pro Vezina, então realmente dá pra ver que ele é. E o Matt Martin também, ele ainda não saiu do Islanders tecnicamente, mas ele vai ter que tá realmente tendo alguma coisa pra provar no training camp pra conseguir aquele contrato, mesmo se for 1 ano. Mas ele tá nessa situação de training camp vai ser o faça ou vá pra rua. É meio que isso. 8 ou 80. Exato. E uma curiosidade engraçada que eu descobri no Twitter é que o Bo Horvat e o Anthony Duclair já foram colegas de quarto quando eles tinham 17 anos, em 2012, no Ivan Hinka Memorial Tournament. Então, eles se conhecem há um tempinho, então vamos esperar que essa dupla no ataque também, como era o Bo e o Matt, né, que foi realmente uma das duplas com mais sucesso no ataque, talvez adicione esse terceiro ali pra seguir, então vamos ver. E ainda falando de New York, agora vamos para os Rangers, né? Que melhoraram muito aí ao longo dos 2 últimos anos. E para essa temporada, né? Na temporada passada, em 2023-24, eles foram um pouco mais econômicos no sentido de contratar muita gente, etc, etc, porque eles estavam buscando realçar a profundidade do time com adições de baixo custo. E funcionou, porque a temporada regular deles foi bem promissora, tanto que eles ganharam o President's Trophy, que é o troféu pro melhor time da temporada regular. Só que, durante os playoffs, eles foram eliminados pelo Florida Panthers nas finais da conferência e depois todo mundo já sabe que os Panthers foram campeões. Para a temporada 2024-25, a estratégia foi manter o núcleo central da equipe e fazer o mínimo de mudanças possíveis. Eles trouxeram o Riley Smith e o Sam Carrick, que estão aí buscando complementar o grupo principal, que é composto por grandes nomes que a gente já sabe, né? Já conhece há tempos. O Panarin, o Zibanejad, o Adam Fox, o Kreider, o Trocheck. A expectativa é que esses jogadores continuem sendo ali o grupo base, né? Então a ideia é reforçar eles sem fazer grandes alterações. Não precisa trazer mais nomes de peso, porque eles já têm bastante, mas dá um suporte para que esses jogadores continuem com o seu desempenho máximo. No ataque, os Rangers foram a 7ª melhor equipe da temporada passada, mas tiveram aí desafios em questão de profundidade. O Panarin se destacou, ele fez 49 gols e 120 pontos, e outros jogadores-chave do time também tiveram bons desempenhos durante a temporada, mas isso acabou sendo um pouco limitado e mostrou pra gente a necessidade de melhorar essa profundidade, então, que eles tanto estão buscando. Já na defesa, o desempenho foi razoável, o Adam Fox se destacou, sendo um dos melhores defensores da liga, mas fora desse núcleo principal, a defesa teve algumas dificuldades, então o Rangers está buscando aí também garantir uma consistência nessa parte defensiva. No gol, tivemos um ponto forte, principalmente em se tratando de Igor Shesterkin, mas o Jonathan Quick também, né, quando precisou, ele fez o que precisava ser feito, ele deu o nome, então espera-se principalmente que o Shesterkin mantenha esse alto nível. E aí a questão do Quick é uma grande incógnita, porque ele já é um veterano, ele tem, não sei se ele já fez, mas ele tá ali entre os 39 anos, então já não dá pra cobrar tanto como, né, o do próprio Shesterkin, que é um pouco mais jovem. Então o Jonathan Quick vai ser aí um pontinho
crucial para que o time continue tendo essa defesa forte em questão de goleiros. E para essa temporada, né, o Rangers está aí apostando na continuidade e na boa performance do seu núcleo principal, que é muito forte, mas que tem aí algumas limitações, que essas, inclusive, podem ser um obstáculo para transformar o desempenho da temporada regular numa conquista da Stanley Cup, que eu acho que é exatamente o que aconteceu nessas 2 últimas temporadas, né? Eles chegaram longe, mas não chegaram no objetivo principal. E se esses jogadores conseguirem desempenhar o que se espera deles, talvez eles tenham aí o potencial para continuar sendo essa grande força, só que eles vão ter que superar aí desafios pontuais para alcançar esse grande objetivo, que é conquistar uma Stanley Cup. Eu particularmente acho que ainda não vem aí. Não sei, sabe? O time de fato é muito bom, muito forte, mas não sei. Eu acho que eles não ganham ainda esse ano. Não, mas eu acho que eles são um dos melhores times da leste, assim. Eu ainda acho. Mas, os playoffs a gente sabe como é que fica meio difícil, né? E o Quick, eu gosto dele porque agora que ele tá no final da carreira e já ganhou 2 Stanley Cups, então, né, pra que mais? Ele tá numa situação que ele tá, assim, tipo, ele é o melhor cara de backup, assim. Um goleiro maravilhoso que fica ali de backup, fica, vai lá, não sei o quê. Na verdade, ele tem 3 Stanley Cups, né? Ele ganhou com o Vegas. Ele ganhou com o Vegas, não ganhou? Com 15, eu acho que ele ganhou as 2. Então, assim, eu tenho quase certeza que ele ganhou, porque eu não sei quantos jogos ele... Ele tem 3, Kings 2012 e 2014 e Vegas Golden Knights em 2023. Quer dizer, a última que o homem ganhou, ele mal jogou, que não precisava, porque o primeiro goleiro de Vegas estava cheio de fogo. Então, assim, eu adoro o Jonathan Quick, sabe? Tá ali, já, né, o bom velhinho do time, tipo... Se precisar, ele entra, né, trabalha, mas fica lá só dando um up pros caras. Eu acho legal, eu acho bacana. que também é algo, né, essa questão do tipo, ele já é um veterano, já tem muita experiência, dá uma força ali pro pessoal. Ele não é, né, sei lá, o capitão, um alternate, mas ele também tem um certo peso nessa questão de liderança, né? Então, pô, o cara ganhou 3 Stanley Cup, você não vai escutar o que ele tem pra ouvir? Tá maluco? Não. Agora a gente vai trazer o nosso último time, depois vocês vão ficar com o áudio da torcida, porque, né? Quem melhor pra falar do seu time do que um torcedor inflamado? Então a gente vai falar sobre o Pittsburgh Penguins, que não se classificaram para os playoffs na temporada passada, quebrando uma sequência de 17 anos de classificações. O Penguins iniciou a temporada de 2023-24 com a esperança de dar aí pro Crosby, pro Malkin e pro Letang uma chance de disputar mais uma pós-temporada, mas infelizmente já deixo aqui que eu acho que não vem aí de novo. Mas enfim, né, movidos por causa disso, eles passaram por algumas mudanças significativas. Eles demitiram a equipe de operações de hockey e contrataram o Kyle Dubas, que era o ex-GM do Maple Leafs, e ele é o presidente de operações. E entre as principais aquisições estavam o Riley Smith, que veio dos Golden Knights. Também trouxeram o Erik Karlsson, que estava no Sharks, que tinha vencido o Norris Trophy. Então, né, essa troca foi uma grande confusão, porque foi 3 times envolvidos, cada um vai para um lado, mas enfim. Mesmo com um elenco reforçado, o Penguins não começou bem, na verdade foi bem mal. Ganharam 3 jogos e perderam 6 só no mês de outubro, e eles perderam para equipes que são consideradas mais fracas, como o Ottawa Senators e o Anaheim Ducks, que inclusive já saiu o episódio sobre os Senators, né? Do Ducks vai sair daqui a alguns dias. E depois eles melhoraram, mas a gente sabe que esse início ruim pode deixar em uma posição bem desfavorável, ainda mais em se tratando da Metropolitana, que tem um monte de time forte e que qualquer jogo que você deixa escapar, com toda certeza vai fazer falta lá na frente. Sabe aqueles, ai meu Deus, fiquei a 3 pontinhos daqui? Pois é, foi um jogo que você perdeu lá no início, e aí não dá pra voltar atrás e você se lascou. Por conta disso, o time nunca foi visto como um verdadeiro concorrente ali pros playoffs, né? O pessoal não tava com medo dos Penguins como costumava ter, porque já sabia que com certeza eles estariam nos playoffs. E ainda, no final da temporada, eles trocaram o Jake Gensel pros Hurricanes, que inclusive também já foi embora, e receberam o Michael
Cole Bunting e uma escolha de primeira rodada. Só que mesmo que o Crosby fizesse ali, né, acrobacias e malabarismos para tentar deixar o time competitivo, a equipe terminou com um recorde de 38 vitórias, 32 derrotas e 12 derrotas no overtime. Eles ficaram 3 pontos fora do último wild card da leste, ou seja, né, pesado. No ataque, não é surpresa para ninguém que quem foi o destaque? Sidney Crosby, que inclusive renovou com o time. Então ele vai ficar aí mais 2 anos, se eu não me engano, seguindo a numerologia com um contrato ali de 8,7 milhões por ano. E o Malkin, de 38 anos, já marcou 67 pontos, mas a cada temporada os números dele vêm diminuindo, mas também pudera, né? Essa tríade do Crosby está envelhecendo, né? Então é natural que eles não consigam mais entregar o que eles entregavam quando eles eram jovens, é natural da vida. O Bunting, que foi aí essa aquisição nessa grande troca, ele foi importante, ele mostrou um bom desempenho, e aí, meu Deus do céu, sabe o que os Penguins fizeram? Eles trouxeram o Kevin Hayes a troco de nada. Ou seja, podiam fazer tanta coisa pelo time e trouxeram o Kevin Hayes. Eles gostam de velho. Mas daí depois não dá pra reclamar que não consegue ir pros playoffs. Tá na hora de pensar em trazer gente nova, não gente que tem, sei lá, 30 anos em cada perna, né? Não é assim que você vai deixar o time competitivo. Enfim, o Cody Glass e o Kevin Hayes não inspiram muita confiança, sabe? De que o time, uau, vai chegar. Na defesa, o Carlson e o Letang até trabalharam, só que, de novo, ambos no final de suas carreiras. O que já começa a trazer não só um problema, né? Tipo, vai continuar sendo bem, mas a questão das lesões também pode acontecer mais, né? Então, fica difícil de cobrar consistência nessas circunstâncias. Já o gol foi medíocre. Medíocre no sentido de ficou na média, né? Tínhamos o Tristan Jarry e o Alex Nedeljkovic, que registraram aí porcentagens que ficaram na média. O Jarry já tinha mostrado um potencial em temporadas anteriores, mas tem sofrido com lesões e inconsistências. O Mike Sullivan, que é um dos técnicos aí que mais conquistou o Stanley Cups, já começa a sentir certa pressão, porque 2 temporadas aí, né, sem playoffs, pesa, então já começam a levantar questões acerca disso. E o power play deles também, em 2023-24, foi um dos piores da liga, ficou em 30º lugar, ou seja, muito ruim mesmo. E a gente sabe que power play é um fator bem crucial para o time vencer jogos, né, e se impor. Então, tem aí até algumas jovens promessas, mas, de novo, oferecem esperança, sim, mas acho que a questão principal aqui é a incerteza sobre o futuro desses velhos que vão sentir um pouco mais de dificuldade para se manter aí no topo. Então, eu acho que o futuro do Pittsburgh Penguins agora passa a ser bem mais instável, porque, de novo, o time tem ali os principais envelhecendo e não trazem tantos jovens talentos assim. Então, estão adiando o inadiável, né? Uma hora a conta vai chegar. E foi muito estranha, inclusive, essa adição do Rutger McGrory, né? Que, beleza, é um jogador novo, né, que vai trazer uma nova cara e tal. Mas assim, eles ainda estão focados em Crosby, Malkin e Letang. Isso é muito claro ainda. Eles ainda estão querendo levar o último gás aí. Aí, quer dizer, fazem ali uma troca com o Winnipeg Jets, que foi quem draftou o Rutger, porque o Jets também tá aquelas coisas, né? Mas assim, eu não entendi por que foi pro Penguins de todos os times. Beleza, deve ser muito legal jogar ao lado do Crosby, mas assim, gente, o que vai ser do Pittsburgh Penguins agora, sabe? É muito, muito estranho, muito engraçado, porque é só ele, basicamente, e, sei lá, mais 2 gatos pingados que de fato são jovens, e tendo que carregar os idosos, né? Não tem como não ter lesão, sabe? Porque justamente eles estão jogando há muito tempo, cara. E, cara, 17 temporadas de playoff. Tem noção do que é jogar? E ganharam 2 vezes, né? Back-to-back, não foi? Eu acho que foi, se eu não me engano, foi. Imagina o nível do corpo que tá, assim, esses homens, sabe? Então, tipo... Foi back-to-back, 2016, 2017. O preço que isso leva pro corpo de 17 temporadas de playoff é muita coisa. E o Pittsburgh Penguins sempre foi um time que, apesar dos jogadores estarem mais envelhecidos e tal, sempre jogou, tipo, metendo louco, assim. Sempre foi um time muito difícil de jogar, assim. Não só porque os jogadores são habilidosos, mas porque eles são osso duro de roer mesmo. E agora a gente vai ficar, então, com o áudio dos Capitals.
aí, pessoal do TTG, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, pra quem não sabe. Eu vim aqui falar rapidinho sobre esse time do Washington Capitals, né, pra temporada 24-25. Um time, né, que teve uma situação muito engraçada ano passado, de uma classificação culposa, né, porque ninguém ali do leste queria se classificar nessa última vaga de wildcard, e aí sobrou pro Capitals, mesmo perdendo tudo no fim. Mas isso foi depois de uma temporada muito boa do time. Boa, teve altos e baixos, obviamente, como acho que qualquer um dos times ali que estão jogando, né, na NHL, mas foi uma temporada muito boa, levando em consideração tudo que aconteceu com o time nos últimos anos, né? A gente teve aí a primeira temporada do Spencer Carberry como técnico do nosso careca favorito. Ele é um técnico novo. Ele era aí assistente do Toronto Marlies na AHL. Então, era uma carinha nova na liga, né? A gente não sabia o que esperar. E nunca acontece, né? A gente vem falando bastante sobre isso, assim, como existe uma reciclagem muito grande de técnicos velhos na liga, né? Então, o Capitals resolveu sair um pouco dessa caixinha e apostou num cara que deu muito certo. Um cara que teve que botar aí a cara a tapa, ter muita coragem em alguns pontos de começar, né, esse processo de retooling do Capitals, que não dá pra chamar de rebuilding, porque tem ainda muitos jogadores velhos, como o Ovechkin, tem ainda apesar de que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, do TJ Oshie, do Backstrom, temos o nosso queridíssimo John Carlson, a gente tem uns jogadores mais antigos ainda, mas o time conseguiu fazer uma reestruturação muito potente, muito forte aí no ano passado, e nesse ano também, mas isso no ano passado foi feito durante a off-season anterior, né, que a gente já falou bastante sobre isso, mas também durante a temporada, durante a trade deadline, né. Então, e aí culminou tudo isso no time indo pros playoffs, mesmo sem querer, mesmo caindo muito o desempenho no fim da temporada, mas deu certo. Até ali, né, porque depois levou a única varrida da pós-temporada contra o Rangers, né, mas era o melhor time contra o pior. E o Capitals, inclusive, na classificação geral, não ficou entre os 16 primeiros. Ele foi o 17º melhor time, né. Então, foi uma situação muito, muito estranha, assim, mas que levando em consideração a situação do time, foi muito legal de ver isso. E de fazer piada sobre isso também, como sempre. Mas falando desse ano, novamente, como eu comentei já, ainda tá rolando retooling. O Capitals ainda segue, né, aí ajudando o Ovechkin a alcançar o seu grande feito de chegar nos gols do Gretzky de 864 gols, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano é isso, né? Falta pouco. Uma temporada de 40 gols dele, se eu não me engano, chega nesse recorde. E aí a gente tem, querendo ou não, mesmo não sendo, obviamente, o primeiro objetivo do time, o primeiro objetivo do time é uma reconstrução não, um retooling, é tu trazer nomes jovens, é tu tentar levar o time para os playoffs, como é o que todo time quer, né? Que é ganhar a Stanley Cup. Mas é difícil, fugir do Ovechkin nesse assunto, né? É difícil falar que o time não trabalha por ele também pra ver esse recorde acontecer. Então a gente tem aí, novamente, ele voltando. Ele teve uma pequena lesão agora no training camp, mas que aparentemente não vai atrapalhar ele em nada. E junto com ele aí o Capitals trouxe também, ainda tem os nomes de sempre, né? Como eu falei. Nós temos John Carlson na defesa, que também é um dos antigos aí do time. A gente tem o Tom Wilson, nosso queridíssimo futuro capitão Tom Wilson, né? Que todo mundo da liga ama de paixão. Nós temos TJ Oshie e Nicklas Backstrom, que aí é uma questão importante de se falar, porque eles são jogadores que não devem jogar nessa temporada regular. O TJ Oshie já saiu um comunicado, inclusive nas redes sociais do Capitals dele e do General Manager do Capitals, falando sobre a lesão crônica que ele tem nas costas, que ele passou a off-season inteira procurando uma solução pra isso e não encontrou, obviamente, porque ele não tem como encontrar uma solução pra isso, porque não tem solução. E aí, então, ele vai começar a temporada no long term, assim como provavelmente o Backstrom também, que veio aí de uma recuperação de uma cirurgia muito difícil no quadril e que tentou jogar a temporada passada e não conseguiu, e eu acho que dificilmente vai conseguir jogar esse ano. E isso também é muito aparente na questão do salary cap do time. O time tá 14 milhões acima do salary cap, se eu não me engano. 10 milhões. Foi assim, mas juntando o salário dos dois indo pro long term, o time fica abaixo, fica no limite do teto. Existe uma grande possibilidade de a gente ver que esses dois jogadores não joguem mais com a camisa do Capitals e que se aposentem nessa temporada ou na próxima, agora na off-season. Mas vamos falar um pouquinho das chegadas, né? O Capitals, ele teve nomes importantes chegando na defesa. A gente tem a chegada do Chichum, do queridíssimo Jacob Chichum, que tava aí no Senators. Foi uma troca pelo Nick Jensen, que era um jogador que eu gostava muito, mas é um jogador mais velho, é um jogador mais pesado, digamos assim. O Chichum vai adicionar muito nesse ataque, desculpa. Ele também vai adicionar também no sentido ofensivo, né? Mas ele vai adicionar muito na defesa. Assim como Matt Roy, que também chegou aí, veio do Kings.
São dois nomes bem importantes aí que se juntaram à defesa do Capitals, junto com a chegada do Logan Thompson, que era um dos goleiros do Golden Knights, que foi trocado no dia do draft, né? Tem a história que ele tava fazendo uma sessão de autógrafos, né? E aí saiu a notícia junto ali, ele ficou uma situação meio chata, mas ele veio pro Capitals, ele é cria do Capitals, na real. Então é bem interessante ver ele aí, como vai ser essa dupla com o Charlie Lindgren, porque a gente teve a saída do Darcy Kuemper, que era o goleiro número 1 por algum tempo aí do Capitals, né? Que ele foi trocado para o Kings em troca pelo Pierre-Luc Dubois, que a gente entra aí na questão de quem chegou pro ataque. O Dubois foi o nome principal, que é o nome que mais preocupa na realidade nisso tudo. Em todos esses nomes que eu falei até agora, até os que estão lesionados, é o nome que mais preocupa, porque a gente tem aí um jogador que anualmente é notícia por ser um problema, entre aspas, de não ter essa vontade de jogar, de começar jogando bem e parando, e de estar sempre meio que forçando essa saída, né? Indo pro Capitals. Um jogador que custa 8 milhões por ano. É um jogador barato, é um jogador muito caro, é um jogador que não joga tudo que ele deveria jogar com esse valor, mas que tá aí. Agora tá aí. O Darcy Kuemper não tinha mais clima pra ficar no time, ele tava com alguns jogos muito ruins, tanto que ano passado o Charlie Lindgren virou o titular da equipe. Então, nesse quesito, assim, eu fico muito triste, porque eu gosto do Darcy Kuemper, eu acho que ele é um bom goleiro. Eu acho que o salário dele também era muito caro, mas, né, aí é a questão dos times darem esses salários muito altos pros jogadores quando não deveriam. Mas o que me preocupa mais é o Dubois mesmo. Mas vai ser interessante ver ele, talvez, aí como central número 1 ou central número 2, já que a gente tem o Dylan Strome também jogando muito bem pro ataque. E também junto aí no ataque tem um nome muito legal de falar, que é o do André Mangiapane. Veio pro troca, se eu não me engano. É um bom nome aí para as 3 primeiras linhas ali. É um jogador que vai ser interessante de ver o que ele pode fazer. Ele tava esses dias treinando no training camp, na primeira linha com o Ovechkin, que eles separam em vários times, né? Não vai ficar na primeira linha. E até porque a gente vai ter aí também jogadores como o Henrik Lapierre jogando também mais vezes durante o ano, né? Ou vai ficar 100% durante o ano aí no time principal, em vez de descer pra AHL, né? Então vai ser muito interessante ver o Capitals esse ano. Eu acredito que o Capitals pode pegar uma vaguinha aí nos playoffs. É uma divisão muito difícil, é uma conferência muito difícil, mas eu acredito que dá, tá? Eu acho que é um time que melhorou do ano passado pra esse. Eu acho que os pontos que precisava melhorar, conseguiram melhorar, foram atrás e adquiriram nomes importantes pra melhorar. E nós temos aí o nosso careca favorito, que é o Spencer Carberry, que a cada discurso dele dá vontade de atravessar uma parede, porque o cara é muito bom. Ele fala muito bem e ele é um bom técnico também. Então, sobre o nosso Capitals é isso. E é ficar de olho aí mesmo pra quem não é torcedor, né? Ficar de olho no Ovechkin, que ele pode quebrar esse recorde muito importante aí do Gretzky. Inclusive, eu torço muito que isso aconteça num jogo em Pittsburgh ou num jogo em Edmonton, porque seria muito poético. Mas é isso, gente. Beijo. Até mais. Gente, como é que vocês acham? Quais as previsões de vocês em se tratando de classificações? Quem fica em primeiro, segundo, terceiro? Quem fica lá na cachorreira, lá no final? E aí? Vamos tentar entrar aqui num consenso, né? Que é o que a gente sempre tenta fazer, mas... Quem vai ficar em primeiro lugar, Sofia? E aqui, ó, tipo, ping-pong, sem muitas explicações. Eu não sou fã, mas eu acho que talvez o Rangers é o que tem mais chance por ter, tipo, quase o mesmo time. Tem, tipo, algumas mudanças, mas, tipo, se eles manterem o que eles fizeram ano passado, vão continuar e vão ter mais chance de avançar também. Natália, fecha em Rangers em primeiro? Rangers. Vamos falar do segundo. O que vocês acham? Aí complica. Aqui fica nebuloso, mas eu acho que vai ser Hurricanes. Eu também Eu acho que vai espero ser que seja Hurricanes. Hurricanes. Eu acho que vai dar quem? Eu acho também. Terceiro lugar, meu hot take, Devils. Devils. Concordo. Quarto lugar, Islanders. Não, Cap. Você acha? É porque, pra mim, eu fico muito na dúvida, porque eu acho... Esse último wildcard, eu acho que vai ficar igual na temporada passada, que vão ficar um monte caindo na porrada. Vai ficar Islanders, Capitals. Eu acho que o Penguins e o Flyers ainda vão tentar também. Eu acho que o único que vai ficar fora mesmo é o CBJão mesmo. Mas, assim, eu acho que até o último momento vão ficar brigando os 4 ali. Mas eu fico na dúvida entre o Capitals ou o Islanders. Eu vou fechar Capitals, só pra ficar diferente. Mas eu acho que Islanders, se Sorokin tiver saudável. Se não tiver, eu acho que eu puxo pro Capitals. Agora é o quinto? É. Eu acho que aqui eu botaria Capitals. Mas é isso, né? É a briga assada. Aí depois Pittsburgh ou Flyers. Eu acho que vai Penguins. Eu não sei. Aqui de novo, nebuloso.
Eu não sei, eu fico trocando entre os dois também. Sim, o Flyers coitado, né? Então, o Penguins teve uma melhorinha, não muito também, mas assim, sei lá, eu acho que talvez fique Penguins em si. Mas pode ser o Flyers. Ou um ou outro, né? Ou Penguins ou Flyers. Então, o sexto e sétimo tá entre os dois. E por último, fechamos em Columbus, então. Então é isso, gente. Apoie o Tic Tac Go a partir de R$5 no apoia.se/tictacgo e receba recompensas exclusivas. E além de tudo, com a sua contribuição, o TTG paga as contas e pode continuar criando conteúdos incríveis como este. A gente tá prometendo, a temporada ainda não começou, mas quando começar, vocês não estão prontos. A gente vai reviver tanta coisa que tava morta por aí que vocês vão ficar surpresos. Então, assim, R$5, por favor. Vocês não sabem a dor de cabeça que a gente passou nesses últimos meses. Para você saber tudo sobre as melhores ligas de hockey, acesse o nosso site tictacgo.com. Já pensou em ter acesso a uma comunidade exclusiva do CTG? Você é só participar do nosso server no Discord para receber 10% de desconto em compras com o Mr. Varsity. Temos o cupom TicTacGo, melhores réplicas de jerseys, enfim, tem de tudo que vocês podem imaginar, camiseta, boné, puck. Então, chama o Jefferson e fala, olha aí, vem do TTG que você vai ganhar desconto. Se inscreve no nosso canal do YouTube, a gente está no Blue Sky, no Instagram e no TikTok, e todos os links que a gente citou estão na descrição desse episódio. Meninas, muito obrigada por participarem. Voltamos em breve. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Esse conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Um abraço especial e o nosso muito obrigado para Amir Gliacheres, André Luiz Ribeiro, Amanda Marques, Ana Flávia Lima, Camila Chaves, Daniele Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Gabriel Vieira da Rocha, Jussiele Barreto, Laura Lopes Guerreiro, Lucas Balugani, Lucas Mendes Martins, Pedro Ivo Moura, Tanira Barros, Vinícius Lopes Dias e Vitor Cabral Menezes.